E aí, gente, tudo bem? Seguindo, então, aqui o nosso esquema, né, de revisão, hoje a gente vai falar sobre o populismo na América Latina, né, o populismo no Brasil e a origem das ditaduras. Né? A gente costuma chamar de república populista o período que vai, por exemplo, no Brasil, do final da Era Vargas até o 1964, que é o ano do golpe civil-militar. Mas o populismo ele vai ser uma prática basicamente em toda a América Latina. A gente vai ter populismo no México, a gente vai ter populismo na Argentina, a gente tem populismo no Brasil. Né? O populismo é uma tendência política em que a gente tem algum líder carismático, né, que tenta ali conciliar direitos interesses da elite com os interesses das classes menos favorecidas. Ele vai ter o apoio aí, ele vai ter o apoio aí das classes menos favorecidas, né, e vai tentar ludibriar essa galera. As classes menos favorecidas vão dar apoio a esses líderes populistas que vão surgir em toda a América Latina, mas elas vão ser basicamente enganadas por eles. Mas populismo, vocês pensem sempre em um líder carismático. Para nossa realidade, a gente pode ter a figura de Getúlio Vargas como um exemplo de líder populista. Vargas ele vai tomar várias medidas que vão ali de encontro com os interesses de classes menos favorecidas, como, por exemplo, os trabalhadores, né? A CLT, as leis trabalhistas, mas Vargas ele fazia isso de modo com que os trabalhadores não se organizassem. Ele tentava ali prever a movimentação dos trabalhadores. Vamos falar de Vargas daqui a pouco, né? Então, vamos falar do populismo. O populismo, então, ele vai se caracterizar por a presença de um líder carismático, né, que tenta ali conciliar o interesse das elites com os interesses das classes menos favorecidas, dos pobres. Né? Obviamente que é uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito árdua, né, ora, se eu atendo os interesses da elite, eu deixo de atender o interesse dos trabalhadores. Se eu deixo de atender o interesse dos trabalhadores, se eu passo a atender os direitos dos trabalhadores, eu acabo desfavorecendo a elite. Então, é um jogo político muito difícil. É interessante salientar que é o seguinte, sempre que acabou, né, os regimes populistas na América Latina, a gente vai ter a eclosão de ditaduras. A gente tem ditadura no México, na Argentina, no Brasil, no Uruguai. Todos os países da América Latina, a gente fala todos, mas significa a maioria, né? A maioria dos países da América Latina tiveram regimes populistas e logo o fim desse período populista tiveram golpes militares. Beleza? Vamos lá. Obviamente, crise do populismo no contexto da Guerra Fria, Revolução Cubana, regimes militares, formação de ditaduras. Né? A gente está falando aqui vamos partir para o caso brasileiro, né? Pós-era Vargas, né? O primeiro presidente pós-Vargas, o presidente Dutra, ele vai formalizar o Brasil tomando o posicionamento na Guerra Fria. Na Guerra Fria é aquele momento em que aquele período histórico que a gente tem a divisão do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? Em que o mundo fica dividido basicamente entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre aqueles que apoiam o socialismo e aqueles que apoiam o capitalismo. No governo Dutra, após a saída de Vargas do poder, Vargas sai do poder por o seguinte, né? A gente viu aí que Vargas ele tinha várias contradições. E uma das contradições foi lutar contra o fascismo, sendo que o governo do Estado Novo era um governo que seguia os moldes do fascismo, né? Unipartidarismo, né? Perseguição às oposições. Ele tinha a Constituição polaca era uma Constituição fascista, né? Que era chamada de polaca, né? Por conta da semelhança com a Constituição que eles chamam de Polônia. Era uma Constituição fascista. Então, quando Vargas quando termina a Segunda Guerra Mundial, Vargas ele não consegue se manter no poder, tem um golpe e ele é tirado do poder. Né? O governo de Vargas começa com um golpe e termina com um outro golpe.
E então a gente tem aí o fim da era Vargas, né, e o início da chamada República Populista no Brasil. O governo Dutra, então, ele mostra o inclínio do Brasil para o bloco liderado pelo capitalismo, pelos Estados Unidos. Né? O Brasil ele vai, por exemplo, abolir, né? Vai perseguir o Partido Comunista, ele vai ser colocado na ilegalidade. Por quê? Porque o Brasil está inclinado ali ao capitalismo, e nesse momento, se você está inclinado ao capitalismo, né, liderado ali pelos Estados Unidos, você não pode manter relações econômicas com países socialistas e muito menos ter um partido comunista dentro do seu território. Então, ele vai ser colocado na ilegalidade. Né? O Dutra ele vai tentar fazer o plano SALT, né, o plano aí que vai visar saúde, alimentação, transporte e energia, mas vai fracassar. E é um momento em que começa uma certa abertura econômica para o mercado externo, né? Ou seja, as empresas estrangeiras começam a olhar o Brasil de outra forma, já que o Brasil está se abrindo aí ao mercado capitalista. Só que termina o governo Dutra e adivinha quem volta ao poder? Né? Quem volta ao poder é Vargas. Vargas ele volta ao poder, só que agora é eleito pelo povo. E ele vai ter algumas características diferentes do seu primeiro período como governante, né, de 30 a 45 ali, na era Vargas. Ele foi eleito e ele tem uma postura agora, uma postura chamada nacionalista. Vai ser dentro do seu governo que vai ser criada, por exemplo, a Petrobras. E essa postura nacionalista de Vargas vai desagradar aquela galera que era favorável aos Estados Unidos, porque o nacionalismo ele inclui ali que o Estado ou empresas nacionais vão ali estar ativamente participando. No caso de Vargas, ele era o Estado mesmo, né? O governo participando ali da economia, interferindo, enfim. E isso vai desagradar aquela galera que era favorável à abertura total. Tanto que a gente vai ter um pessoal aí que é chamado nacionalista e outros vão ser chamados de integristas. Desculpa a pronúncia ali. É que eles queriam entreguistas. Falei certo agora. Entreguistas, aqueles que queriam entregar o país. Beleza? Então vai ter essa disputa aí, dentro do governo Vargas. Né? Nesse contexto, surge uma figura de um cara de um jornalista chamado Carlos Lacerda. Ele vai ser um grande opositor de Vargas. Diga-se aqui que pode ser considerado o maior inimigo político de Vargas. Né? E Lacerda ele tinha um jornal, e esse jornal falava mal de Vargas o tempo inteiro. E Lacerda vai sofrer um atentado na rua Torneleiro, em Copacabana, que vai deixar Vargas, digamos, desolado, assim, né? Ele vai estar tudo vai indicar que foi Vargas, mas na verdade não foi. Por quê? Vargas, alguém ligado a Vargas vai tentar assassinar o jornalista, né? E o jornalista Carlos Lacerda. Só que Carlos Lacerda ele sai ferido e o seu motorista, né? O cara que estava com ele ali é que acaba sendo o seu segurança, né? É que acaba sendo baleado. Só que esse segurança pertencia às Forças Armadas, né? Então começa uma pressão aí de grupos ligados da elite financeira do Brasil, ligada aí aos interesses norte-americanos, vai ter uma pressão do Exército e vai ter uma pressão da oposição sobre Vargas. Inclusive, parte dos setores populares que apoiavam Vargas também vão se voltar contra ele. Então, Vargas ele acaba isolado no Palácio do Catete e ele tem ali o seu último flerte político, que é o seguinte, né? O golpe civil-militar estava se configurando para o ano de 1954, né? Que é o ano que Vargas se suicida. Só que a jogada de Vargas foi que ele se suicidou. Né? Ele escreveu uma carta a testamento, essa carta foi divulgada nos jornais, ele se suicida e desarticula toda a estrutura de um golpe que estava se formando. A população vai para a rua, né? Começa uma série de manifestações favoráveis a Vargas, e o golpe civil-militar, que seria ali na década de 50, é jogado para 10 anos depois, em 1964. Vargas, então, com o seu suicídio, que foi um suicídio político, ele desarticula
o golpe que a elite brasileira, Carlos Lacerda e as Forças Armadas estavam ali e apoiados, obviamente, pelos países, né? Pelo capital estrangeiro, sobretudo americano, né? Estadunidense, estavam se articulando para tirar Vargas do poder. Beleza? Vargas sai do poder, seu vice Café Filho, ele governa durante um tempo. Depois a gente tem a eleição de JK, né, de Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele faz o chamado plano de metas, né? E o seu plano de governo é o quê? Desenvolver o Brasil em 5 anos equivalente a 50. JK vai conseguir entregar, no final do seu mandato, um país extremamente moderno. Só que os custos para essa modernização vão ser absurdos. Né? JK ele vai construir uma capital, Brasília vai ser construída no governo JK. Antes, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. JK ele leva a capital para o centro do país, né, o centro-oeste, e que era basicamente uma área desabitada. E para construir uma capital, você precisa de muita grana. O Brasil não tinha. Então, o Brasil começa a pegar dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional, com o FMI. E, então, cada vez mais o Brasil vai pegando dinheiro e as dívidas vão se aumentando. Né? Vale lembrar que é o seguinte, muitos deputados, né, e senadores, eles eram contra a construção de Brasília, até mesmo por conta do deslocamento. Né? Os caras teriam que sair, por exemplo, do Rio de Janeiro para ir para Brasília. E, graças aí ao governo JK, o incentivo, né, os auxílios que hoje eles têm, né, boa parte deles foram criados nesse momento. O auxílio moradia, porque o cara saiu do Rio de Janeiro, tinha que ir para Brasília, né, auxílio alimentação. Então, boa parte desses auxílios que a elite política do Brasil tem, vem nesse período aí de JK, beleza? JK ele vai, de fato, assim, abrir a economia do país para o mercado externo. Vão começar a chegar aqui eletrodomésticos que não existiam, né? As televisões começam a chegar, obviamente que as televisões aí vão ser compradas, né? Vai ser um produto consumido pela elite, né? O maior meio de comunicação aqui ainda é o rádio. A gente vai ter aí a chegada, né, de montadoras de carro. Aí a gente tem aí o governo JK ele favorecendo a pavimentação das rodovias, num país que a gente deveria explorar muito mais outros métodos de transporte, mas justamente porque ele amplia o número de rodovias porque chegam as montadoras de carro. Né? Então o JK ele moderniza o Brasil, só que ele deixa uma dívida gigantesca para o próximo governante. E o próximo governante ele é Jânio Quadros, só que Jânio Quadros era um cara um tanto excêntrico, né? E ele governou por pouquíssimo tempo. Jânio Quadros, o símbolo da campanha dele era uma vassoura, e ele falava que ia varrer a corrupção do país. Vejam bem, a gente está falando aqui da década de 60 e já se falava de corrupção. Mas se a gente for mais para trás, né, no início da nossa república, a gente tinha corrupção ali com voto de cabresto, enfim. A corrupção ela não começou recentemente no país, né? Ela começa de bem de antes, beleza? Então aqui a gente tem o governo de Jânio Quadros, que nesse contexto da Guerra Fria, ele vai falar que vai seguir uma política independente. O que isso significa? Ele fala que vai comercializar com o bloco capitalista e também vai comercializar com o bloco socialista. E isso vai gerar diversos inimizades para eles, né, dentro das elites. Dentro do seu governo, a gente vai ter a condecoração de Che Guevara, né, com a maior honraria que o Exército Brasileiro pode dar. Ele vai mandar o seu vice, João Goulart, para a China, numa visita diplomática. E toda essa questão excêntrica, né, que ele vai proibir, por exemplo, jogos de futebol durante a semana, vai proibir o uso de biquínis em concursos de modelos, né, nas praias. Ele vai proibir as brigas de galo. E ele não governava. Ele tinha o costume de dar ordens por bilhetinhos, né? Imagine só o presidente governar hoje, sei lá, por Twitter, né? Ficar mandando recado para os seus ministros através do Twitter. Ele mandava através do bilhetinho, né?
Então, assim, ele era um cara muito excêntrico. E como ele começou a perder, ele, obviamente, ele herdou também a dívida do governo JK, o Brasil estava em crise, e ele começou a perder a popularidade, né, o apoio político, ele teve a sacada de renunciar, porque ele achava que a população ia pedir para ele voltar. Então, ele renuncia, o governo aceita a sua renúncia e ele é deixado de lado. Só que aí começa um grande problema. A gente vai, a partir do momento que o presidente sai, o seu vice deve assumir. Só que o vice de João Goulart, de Jânio Quadros, desculpa, João Goulart, ele estava na China, né? E aí a galera falou assim, não, ele não pode assumir porque ele está na China, ele é comunista. Então, tem todo... O João Goulart não consegue assumir a presidência do Brasil, tem toda uma questão, uma negociação, ele volta para o Brasil, recebe o apoio de Leonel Brizola no Sul, e se chega a um modelo parlamentar no Brasil. A gente vai ter um modelo parlamentar em que o presidente eleito ele dividiria o seu poder com o primeiro-ministro. Então, dessa forma, João Goulart conseguiu chegar ao poder no Brasil. O parlamento brasileiro vai durar um curto período. A partir daí, a gente tem um plebiscito, né? A população vai lá e vota, falando se quer o parlamento ou se quer o modelo presidencial. O modelo presidencial ganha, então João Goulart ele começa o seu governo. João Goulart ele era, digamos assim, o herdeiro da política varguista. Ele foi ministro de Vargas. E isso vai desagradar a elite, né? Vai desagradar, por exemplo, Carlos Lacerda, vai desagradar setores conservadores da sociedade brasileira. Porque João Goulart do poder representava justamente a volta da política de Vargas, representava a volta do varguismo ao poder. Políticas ali que tentavam minimizar a diferença das classes sociais, que tentava dar voz ali a classes menos favorecidas, né? Quando João Goulart ele era ministro de Vargas, ele propôs, por exemplo, um aumento de 100% do salário mínimo. Né? Obviamente que essa atitude, né, esse projeto-lei não foi para frente. Mas aí diversos setores da comunidade, da sociedade brasileira, setores conservadores, começam a fazer aí uma série de manifestações contra o governo de João Goulart. A gente vai ter a Igreja Católica puxando uma marcha com Deus para a família, a gente vai ter a imprensa vinculando aí desafetos, né, e notícias ruins a respeito aí de João Goulart. A gente vai ter, culminando aí com o exército marchando, né, sobre o exército saindo, né, do seu quartel e marchando em direção ao Rio de Janeiro, dando origem aí ao golpe civil-militar. Por que a gente chama de golpe civil-militar? Porque tem o apoio da sociedade civil e dos militares. Beleza? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os governos militares do Brasil, né, que é bastante coisa. Gente, grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.